Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jeremias Gomes, você está no Ideias e Debates. Vamos falar de startups. A maioria de nós já pediu por meio de um aplicativo um táxi ou uma refeição, ou até assistiu um filme por streaming. Esses são modelos de empresas de startups. Uma startup pode ser definida, ao menos quando ela está iniciando, como um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios que seja repetível, escalável e trabalhando em condições de extrema incerteza. E pela definição você já percebe por que grande parte das startups são voltadas à tecnologia, porque você tem mais facilidade de repetir este modelo, ou seja, de entregar um produto sem muitas adaptações. A gente vai entender melhor sobre startups que têm uma grande importância para a economia do Brasil e mundial. Eu convidei, aliás, um time de especialistas que vai estar com a gente aqui. O Sérgio Rissola, que é diretor do CIETEC, Centro de Inovação, Empreendedorismo e Inovação. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Valeu, Jeremias. Salve. Estou também, muito obrigado pela sua presença. Eu estou também com o Fernando Beltrame, ele é consultor em sustentabilidade. Muito bem-vindo. Obrigado. E também para abrilhantar o nosso programa, a Kerly Pascoalotto. Ela é diretora da Divisão de Planejamento Racional de Novos Medicamentos de uma startup. Muito obrigado pela presença de todos. Eu queria começar um pouquinho com o Sérgio. Ô Sérgio, eu citei algumas startups aí, e eu queria que você citasse alguma coisa nacionalmente para a gente entender um pouquinho o que é esse modelo, se já existe há bastante tempo no Brasil. Por favor. Então, Jeremias, esse negócio startup, o termo existe de verdade, tem 11 para 12 anos. E o CIETEC existe há 23. Quando nós iniciamos, nem tinha esse termo. Não é? Mas hoje tudo é startup. Qualquer empresa, qualquer negócio, no ramo que for, nós dizemos que é uma startup. E depois ela cresce, fatura bastante e continua sendo chamada de startup. Então, nós temos... Né? Então, isso é o modelo que, quando a gente começou, a gente falava empresas inovadoras em tecnologia. Né? Hoje, a gente, quando fala tecnologia, tem gente que confunde ainda com TI, tecnologia de informação. Quando entra dentro do CIETEC, percebe que informação é um pedacinho. E aí você vai se deparar com 9.000 metros de startups num lugar que a gente fala que é Deep Tech, Hard Science, é ciência pesada. E agora, ultimamente, a gente fala Deep Tech, que são essas empresas que precisam estar junto de uma universidade, tem que estar junto do conhecimento. Esse é o mundo do CIETEC, aqui da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclear. Hoje vocês estão com quantas empresas incubadas aí na USP e no CIETEC? O CIETEC vem mantendo, nos últimos 4, 5 anos, uma centena de startups. Esse é o número aqui dentro. E claro que a pandemia causou, aí a partir do dia 16 de março, um contratempo, não é? Mas nós tivemos muitas startups que ou estavam embarcadas ou embarcaram no assunto Covid, e isso movimentou o CIETEC, nós não paramos um dia. Muito bem. Ô Kerly, a Kerly também, muito obrigado pela sua presença. Eu pedi para você explicar um pouquinho, porque você e o Fernando têm empresas que estão no CIETEC, que faz parte dessas centenas aí, e ele falou sobre ciência, deep science, alguma coisa assim, né? Ciência profunda, e eu fiquei até um pouco confuso quando você tentou explicar o que a sua empresa faz, porque, olha, a Kerly me passou assim, olha, a gente faz projetos de pesquisa e inovação radical na área de novos fármacos. Explica um pouquinho para a gente. Isso. Então, a nossa empresa, ela é de pesquisadores, né? Então a gente tem a formação acadêmica e a nossa empresa, ela planeja novas moléculas com base em alvos moleculares específicos, né?
A gente faz toda a parte de desenvolvimento, quando a gente coloca uma substância ativa no mercado, até ela chegar a ser um medicamento, você precisa validar o princípio ativo que está nesse medicamento. Então, a nossa empresa, ela desenvolve esse ativo desde a descoberta, interação com o alvo, até a fase antes dos estudos clínicos. Então, toda a parte de modelar a molecular, verificar a atividade, obter a molécula por síntese química, fazer os ensaios nos modelos in vitro primeiro em células e depois, eventualmente, em animais, verificar a segurança desse ativo, né, para ver se ele tem um efeito terapêutico importante e não um efeito tóxico importante. Então, esse é o desenvolvimento da nossa empresa, né? Toda a parte de pesquisa radical para colocar uma nova espécie química no mercado. Ô Sérgio, esse ramo que a Kerley trabalha é muito interessante, inclusive saber que no Brasil a gente tem isso, porque quando você fala em fármacos, né, ela estava me explicando assim que são várias fases da pesquisa e desenvolvimento que envolve milhões e bilhões de reais, de dólares de investimento, né? Isso é muito importante para o Brasil ter uma startup como a da Kerley aqui? Como é? Como é? Porque um produto desse que ela tem, ele se integra a outras plataformas que o país tem. Outras grandes indústrias que precisam desse complemento de conhecimento e domínio da ciência que a empresa dela tem. Então, estar num ambiente como este é você ir conectando plataformas, integrando conhecimento para chegar num fármaco ou num serviço tecnológico. Então, esse é o show de você criar no ambiente deste um artigo que eu escrevi aí há um mês e pouco, que é serendipidade, uma palavrinha feia, mas ela expressa com perfeição o que é esse ajuntamento de competências e de networking sem limite. Ô, Fernando, você vai falar também, que eu não deixei o Fernando falar até agora, mas olha só, Fernando, você tem uma empresa que trata das questões ambientais, né? Você até já teve a oportunidade de falar com a gente na Lesp, né? Mas fala um pouquinho da sua empresa e como é que ela está sendo o desenvolvimento no Cietec, por favor. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, e é sempre bom estar na Lesp. Eu converso com algumas pessoas aí da Lesp, e a importância de trabalhar a ação ambiental, ainda mais agora nesse momento, né? Toda empresa, todo evento, toda cidade, de alguma forma, impacta o meio ambiente. Então, o nosso trabalho aqui com a nossa empresa é identificar formas de reduzir ao máximo o impacto ambiental dessas empresas e trabalhar ações de redução e compensação. Uma das ações que a gente trabalha é a partir a gente entrou aqui no Cietec com um programa Evento Neutro, de quantificação e compensação de carbono de eventos. Então, shows, congressos, fóruns, todos os eventos de alguma forma emitem CO2, a gente quantifica e compensa apoiando projetos ambientais. Depois disso surgiu projetos para compensar logística de e-commerce, de empresas, e hoje em dia a gente está também trabalhando a parte de resíduos. Então, reduzindo e destinando corretamente todos os resíduos de empresas. Vocês estão no Cietec, explica pra gente há quanto tempo, e porque a sua empresa já tem uma atividade, né? Ela é incubada, mas ela já está atuando, né? Sim, então isso que é o bacana do Cietec e também de você viver nesse ambiente rico, né? Nem sempre você acerta o seu produto e ele alavanca toda a sua empresa, e ainda mais trabalhando na área ambiental. Então, aqui o Cietec você tem um tempo, né? O que a gente fez? A gente conversando com o Sérgio e toda a equipe dele, a gente mostrou que o ciclo de vida de uma empresa que trabalha na área ambiental é diferente de uma empresa que trabalha, por exemplo, com um aplicativo, com um joguinho de computador ou com alguma outra iniciativa. Porque se você desenvolver um aplicativo e lançou, ou ele explode, né? Ele bomba em 6 meses ou 1 ano, ou ele perde o momento dele. E a gente na área ambiental é diferente, porque você demora até
você ter um tempo das pessoas identificarem você como referência no tema ambiental, te receberem, mudarem o seu processo. Então, o nosso ciclo de vida ele é um pouco mais lento, e o que a gente vê ele também fica sendo mais consistente. Por exemplo, nessas últimos meses, eu tenho feito lives, 3, 4 lives por semana, porque as empresas têm buscado informação sobre o que eles podem fazer, o que eles podem mudar, o que está acontecendo com esse planeta, as pessoas dentro de casa, gerando esse monte de resíduos, o que elas podem fazer. Então, nesse período que a gente está no CETEC, a gente pivotou, né, tentou diversos projetos, produtos, e hoje, por exemplo, a gente está com um produto que a gente lançou em 2015, que ele já representa mais de 80% do nosso faturamento. Uhum. Então, esse é o bacana de estar aqui, que o CETEC também ele nos abraçou nesses diferentes modelos de negócio que a gente foi criando nessa vida da empresa. Ô Sérgio, o Fernando vai falar daqui a pouquinho mais pra gente, porque ele tem um trabalho, por exemplo, com shows que eles fazem, que levam ao resíduo zero, muito bacana, ele pode contar, mas eu queria que você analisasse esse cenário do Brasil inserido nas startups, principalmente com relação ao marco legal das startups. Ele, por exemplo, trabalha com o meio ambiente, que assim, no mundo todo, tem repercussões muito importantes, né? O debate sobre o meio ambiente, no Brasil, então, nem se fala, né? A gente vive um momento assim, muito rico sobre esse debate. Ao mesmo tempo, a gente precisa competir internacionalmente e legalmente a gente tem que abrir a empresa rápido, tem que ter crédito. Como é que está essa questão do marco legal da internet? Você tem acompanhado? Muito. Da internet muito, não, Jeremy. das startups. Das startups. Marco legal das startups. Isso é um assunto que já rola há alguns anos dentro do nosso SEBRAE, dentro da Amprotec, a nossa entidade mãe das incubadoras e parques tecnológicos. Mas quem abraçou muito forte isso foi a nossa Confederação Nacional da Indústria, a MEI. Isso virou um projeto de lei e foi abraçado, o relator disso é um paulista, o Vinícius Poit. Então, nós estamos com isso bem encaminhado dentro do Congresso, com possibilidade de, nos próximos dias, 2, 3 semanas, ter um regime de urgência para analisar e aprovar esse marco legal que vai mudar. Se nós quisermos ter startups competitivas, classe mundial, nós temos algumas, mas nós vamos dar um salto gigantesco o dia que um dos 4 eixos do marco legal, ele diz assim: você, investidor que quer investir numa startup, esta lei vai te proteger, investidor, e vai trabalhar com você sem os riscos de algumas, a gente pode dizer, erros e acertos que uma startup tem. O investidor entra com o dinheiro apenas, não pode assumir os riscos todinhos que aquele empreendedor e a equipe têm. Os investidores, classe brasileiro, mundial, como o nosso querido Cássio Espina, pela Anjos do Brasil, que nos ajuda muito nesse marco legal, no aspecto investimento. Hoje, quem investe na Bolsa de Valores, você como investidor, você não corre o risco, se investiu naquela ação, com aquela empresa que tem um problema e vai para a cucuia. Então, esse é um assunto. Outra questão são as licitações governamentais. Para uma startup vender para governo federal, estadual, municipal, é um drama. Não consegue. É muito difícil. Nós temos que ter mecanismos dentro do marco legal que permita que uma startup com competência, com tecnologia, com estrutura, possa entrar no jogo e competir em igualdade de condições. Então, são 2 eixos muito importantes do marco legal que vão contribuir para nós termos startups mais sólidas, mais firmes
e mais competitivas. Ô Kelly, você sabe, eu estava falando com um empreendedor, ele começou por Portugal, ele a partir do Brasil foi para Portugal e aí daí Europa e Estados Unidos, né? E ele falou, olha, eu estava fechando um negócio e os americanos falaram para mim, você tem escritório aqui? Ou ele falou, não, meu escritório é no Brasil. Eu falei, infelizmente, então, você tem que abrir um escritório aqui nos Estados Unidos para depois a gente poder fechar negócio com você, porque a nossa legislação não alcança o Brasil. Problema de burocracia, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, você e o Fernando, o que vocês sentem mais em relação a essa questão? Se é a burocracia, se é a questão da licitação, o que esse marco legal pode ajudar uma startup? Eu acho que para nós, pelo menos que estamos ainda no processo de gerar o primeiro produto, né, seria a facilidade e a segurança jurídica do investidor. A gente já teve uma experiência, né, Sérgio, de investidores de parceiros realmente grandes que quiseram fazer um investimento na empresa e não sentiram essa segurança jurídica para fazer o investimento. E aí, no meio das conversas, essa negociação foi abandonada, não é? Então, acho assim, Puxa. para o investidor, para a gente que está começando, gerando o primeiro produto, a busca pelo capital, pela segurança desse investimento é muito importante para a gente conseguir avançar e conseguir chegar no produto final, né? Então, para quem está começando, seria o ponto que eu destacaria mais. Ô Fernando, uma startup ela depende mais de recursos de investidor anjo ou aportes também do poder público? Como é que funciona? Eu acho que o Fernando não tem tanto problema com recursos, porque ele já fez grandes shows. Eu não sei se foi do Bon Jovi, eu não sei. Eu sei que ele já está fora do país. Eu não sei se ele tem esse problema. Não, acho que depende muito da estratégia de cada empresa, né? Igual... Agora eu estava conversando com a FAPESP falando, chegaram para mim e falaram, Fernando, você está pedindo um recurso para ter um laboratório, mas vocês não têm pesquisadores. Apesar de eu fiz engenharia na Unicamp, mestrado na USP, eu não tenho uma equipe, né? Eu cheguei para eles, né? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, sabe? Depende da estratégia da empresa. Ela pode começar com um grupo de pesquisadores e desenvolver uma tecnologia, e a gente foi para um outro lado, que é entender a aprender e atender a demanda do mercado. Então, a gente hoje está fazendo um show, um evento, apesar da gente ter feito fóruns mundiais de sustentabilidade, a gente já fez evento com Al Gore, Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger, fizemos eventos, show de Bon Jovi, Eminem, Elton John. Ele é fã do Elton John. Então. E eu fui para o caso do Fernando, fomos lá ver o Elton John no Jockey Club. No Jockey, um evento super bacana. Então, só que eu sou o lixeiro do evento, né? Eu presto serviço e separo os resíduos dele. O que a gente implementa neles é uma cultura, um processo, uma metodologia para não misturar os resíduos e destiná-los corretamente, gerando emprego. Então, você pega uma feira da APAS, dos supermercados, que é uma feira enorme, 100 mil pessoas. A gente gera renda para mais de 40, 45 pessoas. Então, em vez do dono do evento gastar com caçamba de lixo, transporte e aterro, a gente fala assim, contrata a gente implementa a nossa metodologia e separa todo o material e destina para reciclagem. E esse mesmo conceito, a gente conversa com os deputados, com os vereadores, para criar políticas e incentivos para que essa iniciativa aconteça cada vez mais. Aí na Lesp, a gente fez um evento há mais ou menos um mês atrás, que foi o Cine Drive-In Paradiso. Não sei se você chegou a ver no estacionamento da Lesp. A gente fez a parte de coleta seletiva, fizemos a compensação de carbono, e a Lesp mostrando, dando exemplo, falando, é possível você fazer um evento drive-in, ou nesse momento de pandemia, e sem gastar mais, fazer ação ambiental. Então, a gente tem se adaptado à pandemia e tem conseguido fazer esses eventos. Como é que vocês veem isso, Fernando, Sérgio e Kelly, em relação ao futuro, né? Me parece que o futuro é essa questão da reciclagem, essa questão ambiental vai estar cada vez mais presente e vinculado aos novos negócios, Sérgio? Ninguém tem mais dúvida disso, sabe, Gerê? A gente percebe cada empresa que chega aqui, seja a área que for,
a empresa já embute no mini plano de negócio dela alguma mensagem já mostrando que essa empresa está engajada em algum momento com a sustentabilidade. Ela tem que estar olhando o produto dela, ali na frente como ele vai ser descartável, o que dele vai ser reaproveitável. Então, já não tem mais empresa descolada dessa obrigatoriedade do cara estar inserido na questão sustentável lucrativa, ou sustentável com a economia bem resolvida. Não é aquela palavrinha de vamos ser sustentável, um pouco piegas que ficava lá para trás. Não. Sustentabilidade com lucro, sustentabilidade com competência. Ou seja, o que você tem uma área de inovação dentro do Cietec? O que mais você pode falar que tem surgido de interessante aí no Cietec? Vocês estão trabalhando muito na área da saúde, tem fintech também? Não. Fintech a gente abraça e manda para os lugares que são bem especialistas em fintechs, sabe? A gente fala, vai lá para o Cubo, vai lá para o InovaBrá, vai ali para outro, mas a gente percebe que aqui é um ambiente bem forte para vários projetos, né? Hoje nós recebemos uma candidata aqui com alimento sustentável, mas ela vem trazendo um alimento sustentável, mas ela precisa misturar-se com o conhecimento seja aqui da USP, seja da Exalc. Então, ela tem alguma necessidade de complementaridade de conhecimento. Isso é fundamental para vir aqui, não é? Então, ontem, uma startup nossa, o comunicado chegou meia hora antes do nosso evento aqui, uma empresa chamada Tissue Labs, ela ganhou um evento que a USP promoveu, que encerrou-se ontem, e essa empresa do Cietec foi selecionada para um painel na Cornell University, o Instituto Cornell, é um lugarzinho muito importante do mundo americano, em parceria com a USP, e essa empresa do Cietec foi escolhida, tinha que ser um empreendedor nascido na USP, e é uma empresa que está começando a fazer os primeiros tecidos humanos. Vamos arrumar corações e fígados e outros pedaços de órgãos que a gente chama, eles não são tirados, transplantados, né? São pedaços bio, né? Como é que chama, Kerli? Eles são cultivados, né? Cultivados. São células cultivadas. São células cultivadas para transplantes. Então, é uma empresa que está com um cenário, ela tem uma inovação, grandes cientistas que também vieram da USP, mas chegam aqui, se juntam com outras feras e você caminha. Esta empresa me trouxe essa pecinha hoje, que é uma peça feita em máquina 3D, que complementa uma tecnologia num respirador. Nesses respiradores que hoje a gente já dominou mais ou menos nos hospitais, nós temos os respiradores suficientes. E aí tem a campeã brasileira, a empresa que foi a nossa salvadora, Magnamed, nascida inteirinha aqui no Cietec, de 3 cientistas que vieram do mercado, mas a célula nasceu aqui, e a Magnamed é uma startup que tem previsão de faturamento este ano de 400 milhões. Olha aí, Fernando, que startupzinha querida que nasceu aqui, e hoje ela está conectada com esse mundo de arrumação dos hospitais, todos esses hospitais que foram aí arrumados nessa pandemia. Então, tem gente aqui, ontem o IPT deu um laudo diferente para uma startup nossa que está ozonizando superfícies, sanitização.
arrumando superfícies. Então, o atestado, o laudo não sai carimbado. Mata a Covid, mas ele mata bactéria. Gente, o vírus da Covid está dentro da bactéria. Esse ozônio, da maneira que saiu esse atestado, ele está atestando que isso mata a bactéria que está nos ambientes. Então, é uma empresa que está aqui do nosso lado, pronta para ir para o mercado já com a máquina, não é? E temos outra que está fazendo sanitização, limpeza, num turbo que suga o ar do ambiente. Se a Covid desgraçada estiver por ali, vai ser sugada, joga 380 graus naquele fluxo de ar, mata tudo e devolve o ar no tamanho do ambiente, adequado para o ambiente. Então, são coisas que estão acontecendo aqui em 18 startups. Bem legal. Ô Kelly, eu queria que você falasse um pouquinho da conexão internacional que você e o Fernando têm e qual é os entraves que existem. A gente vive um mundo aí agora de algoritmos, né? A gente parece que vai ser varrido por uma transformação digital muito forte, né? O Brasil está preparado para esse momento, né? A gente está vivendo um desafio muito grande na área da educação. Eu acho que vocês talvez tenham essas demandas, muitas vezes por profissionais, né? Como é que a gente está nesse cenário internacional, Kelly e Fernando? Bom, na área da saúde, né, na parte de fármacos, pelo menos, esse desenvolvimento tecnológico já aconteceu desde a década de 90, né, no mundo. Então, demorou mais para chegar, tanto quando eu apresento a empresa e falo das linhas, não é, dos 3 pilares, e um deles é o planejamento racional auxiliado computador, isso já é feito nas multinacionais no mundo, né? A nossa ação internacional, ela vai desde redes com pesquisadores importantes. A gente tem na nossa empresa pesquisadores que trabalham no MD Anderson Cancer Center, né? Que é uma das principais instituições de câncer no mundo, né? E também essas relações internacionais, eu acho, tanto na parte de tecnologia e de desenvolvimento, elas são fomentadas, inclusive por chamadas específicas da FAPESP, né? Nós participamos e nós temos um projeto que está em desenvolvimento, numa chamada bilateral, que é Brasil-Espanha, né, para desenvolvimento de novas entidades, no nosso caso para câncer de pulmão, né? E a gente tem uma parceria com uma empresa da região de Galícia, que é especializada em síntese química. Então, existe essa troca de conhecimento, de desenvolvimento e de participação entre as empresas para a comercialização do produto final, no caso nosso, que seria a proteção da propriedade intelectual dessas entidades e negociação com esses parceiros maiores. Então, acho assim, a tecnologia ela já existe, né? Já está desenvolvida e a gente está usando essa tecnologia para benefício dos nossos projetos e nas nossas relações empresa-empresa e pesquisador-pesquisador e pesquisador-incubador. Você sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar, Fernando, o diretor da FAPESP, e ele falou, olha, uma coisa interessante que tem ocorrido é que no ramo farmacêutico, as empresas perceberam que é muito caro elas fazerem pesquisas isoladas. Então, às vezes, elas se unem, fazem uma pesquisa junto e depois, eu não sei, parece que elas dividem lá. Porque, de fato, imagina, cada um de nós 4 aqui vamos fazer uma pesquisa separados, né? Então, a gente se junta, pesquisa junto e depois divide os méritos. Isso acontece mesmo, Kelly? Isso acontece. Não, isso acontece e especialmente as empresas maiores, não é? As multinacionais, elas priorizam determinadas fases do desenvolvimento. Então, quando chega principalmente no desenvolvimento de toxicologia, de verificar a segurança dessas novas entidades, desses novos ativos, elas terceirizam, elas contratam as CROs, né? Que são empresas que prestam serviços nessa área. Esse mercado de CROs, nessa área de toxicologia e farmacocinética, vai atingir a cifra de 6,6 bilhões de dólares até 2025. Então, é uma área bem importante de prestação de serviço, inclusive para as nossas startups da área de saúde que estão nesse processo de desenvolvimento.
6 bilhões, Sérgio, então vamos torcer para 1 bilhão ficar aqui para a Kelly se tornar um unicórnio. Ô, Fernando, me fala uma coisa. Me fala uma coisa, Fernando, como é que o Brasil está inserido nessa questão do resíduo zero internacionalmente, né? Você que é um desbravador nessa área. Legal, Jeremias. E até pego o gancho da pergunta que você fez para o Sérgio sobre o tema de sustentabilidade, né? O que a gente coloca, né? Sustentabilidade deixou de ser um conceito, né? Que as pessoas falam que significa sustentabilidade para ser um valor. Então, as pessoas podem não saber o significado, mas eles conseguem identificar o que é insustentável numa empresa. Então, se uma empresa tem um produto ou alguma atitude que você fala que não, alguma coisa está errado com ela, você já consegue identificar que ela tem uma ação que não é sustentável, tá? Então, a gente acredita muito nas empresas terem esse valor e essa preocupação, principalmente nas startups, né, os jovens, eles se estimulam muito pelo missão. O que eu estou fazendo, sabe? Por que eu estou produzindo esse produto? Ele é bom para quem, né? É bom para o planeta ou prejudica? Então, acho que tudo isso está bem conectado. E quando você fala do conceito do resíduo zero, a gente criou essa campanha em 2015 e foi inspirada no projeto de São Francisco, na Califórnia, que eles já trabalham há mais de 20, 25 anos com o conceito de resíduo zero ou zero waste. E só para você ter uma ideia, hoje São Paulo recicla em torno de 2, 3% do resíduo gerado. 2, 3% é quase nada, né? Mas se você pensar, você fala assim, putz, na minha casa é verdade, no meu condomínio, lá ninguém recicla, na minha empresa. Então você começa a ver que realmente é esse número. E se você pegar São Francisco, na Califórnia, uma cidade de dimensão de São Paulo, eles reciclam hoje em torno de 80%, 85% de todos os resíduos gerados. Apesar da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos ter feito 10 anos esse ano aqui no Brasil, a gente ainda está muito atrasado e pouco se caminhou nesses 10 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só para você ter uma ideia, um único item, que são os resíduos orgânicos, casca de frutas, verduras, legumes, eles representam em torno de 50% a 60% dos resíduos de uma cidade. E São Paulo hoje composta, né? Você pegar o resto de comida, compostar e transformar em adubo, a gente composta hoje praticamente zero do nosso resíduo orgânico. A prefeitura tem um projeto de compostagem, 5 pátios de compostagem, mas ele atende hoje só feiras públicas, não atende domiciliar. Então, o único item que representa 50% a 60% do custo da coleta seletiva ou do impacto ambiental de todos esses caminhões indo aí do aterro sanitário que está enchendo, ninguém está de olho. Então, nossa campanha Sou Resíduo Zero é para levar o conceito da não geração e a destinação correta. E nada mais é que a gente fazer o que nossos pais, nossos avós faziam no fundo de casa. Eles pegavam as cascas de frutas, pegavam as borras de café e faziam o seu adubo, a sua compostagem, a sua horta. E a gente não está fazendo isso. E o mais agravante, esses nutrientes, que a gente fala de economia circular, né? Tudo vem do solo. Então, você vai produzir uma hortaliça, os nutrientes vêm do solo. Você vai produzir carne, né? Os grãos que você vai dar para o boi ou o pasto, tudo vem do solo. A gente está tirando esses nutrientes do solo e está mandando para um aterro sanitário, num outro local. A gente não está devolvendo para a terra. Então, a gente está caminhando para um abismo. Uma hora vai dar problema isso, porque você está só tirando de um lado e jogando no outro. Então, a conta agora, Fernando, pode... e onde é que nessa estrada tem um entrave? Na educação? Porque a legislação é muito antiga, é boa, né? Mas, por exemplo, aqui na minha rua tem um lixeiro que passa e eu conversei aqui no grupo do WhatsApp, muita gente nem sabia que tal dia da semana eles passam e recolhem especificamente o lixo que é reciclado, né? Então, assim, há muita desinformação também, né? Você que trabalha nesse ramo, onde é que há um bloqueio? Por exemplo, na questão da compostagem, o Brasil é o campeão de uso de agrotóxico do mundo, né? Ou pelo menos era, acho que ainda é.
E eu já ouvi falar que dá para usar a compostagem em larga escala, né? E onde é que está o gargalo aí que a gente não consegue? As políticas hoje, elas não só não ajudam, como elas prejudicam a compostagem. Eu vou te contar uma história de uma lei que tem no município de São Paulo. Se eu tenho um restaurante, eu posso pegar o meu utilitário, posso ir no Ceasa, comprar tomate, carregar o tomate e levar no meu restaurante. Se eu quero pegar a casca de tomate e transportar para fazer a compostagem, eu não posso. É isso que não faz sentido. Eu posso transportar o tomate, mas só a casca de tomate eu não posso. Porque pela lei municipal, ele virou um lixo, um produto mega tóxico. Então a lei, ela está realmente, não só ela está desatualizada, como ela prejudica, ela acaba incentivando você a mandar para o aterro sanitário. Então, dessa conversa que a gente tem, então, aí com os deputados, e foi uma vitória, o pessoal da bancada ativista, que conseguiu, junto com a CETESB e outros deputados também, a gente conseguiu mudar a lei de licenciamento. Antigamente, você só podia compostar sem licenciamento até 100 quilos por dia de resíduo orgânico. Então, 2 restaurantes, às vezes, já dá 100 quilos. Hoje, aumentou para 500 quilos. Então, é uma resolução que foi agora desse mês. Então, algumas coisas estão mudando. Falta também informação. As pessoas precisam ter informação que é possível ela fazer a compostagem em casa, ou fazer num parque, ou numa praça, ou num outro local. A outra é você fazer a coleta seletiva em 3 frações. Poderia fazer 3 frações. Em cidades como Florianópolis, Brasília, já é proibido você jogar resíduo orgânico no lixo comum. Então você obriga as pessoas, olha a diferença do resíduo e trata ele localmente. Pois é, Sérgio. Será que a nossa geração vai conseguir ver isso, Sérgio? A compostagem, a reciclagem, esse ciclo completo? Eu não sei, eu espero que sim. Ô, Sérgio, eu estou ouvindo o Fernando falar e eu fico pensando assim, Brasil é o país do agronegócio, né? E tem essas startups sensacionais como a dele, né? Que tem uma conexão que pode dar certo. Como é que essas startups elas chegam até o CIETEC? Assim, existe um critério? Como é que vai surgindo essas ideias e essas conexões? Vocês têm uma equipe que faz uma análise, fala, olha, tem muita demanda aqui no agronegócio, vocês estão indo muito para o outro lado, ou não, o que chega vocês abraçam? Como é que funciona? O que chega nós abraçamos. O mercado vai colocando projetos aqui e essa tendência de saúde que se caracterizou aqui foi natural, não foi forçada. Então, a outra condição que é importante é entender. Quando eles tiram as imagens e põem só a minha, eu fico chateado só com a minha imagem, viu? Eu gosto de ver. A gente quer prestar atenção em você, poxa. Não, eu quero prestar atenção em vocês e ver se vocês estão prestando atenção em mim. Isso, então, tá a hora bom. que eu fico olhando só para a minha cara, eu fico assim, eu sou muito tímido. Então, tá certo. É o seguinte. Então, essa tendência natural, elas chegam, batem à nossa porta e eles percebem que o ambiente aqui é muito propício para essas tecnologias que, como disse o Fernando aí agora, não é em 4, 5, 6, 7 meses. Ela pode ficar aqui dentro até 4 anos. E dependendo da ligação com a USP, dependendo da ligação com o IPT, com o ITA, ela ainda vai poder se graduar e ainda ficar aqui quase que no mini parque tecnológico. E a outra coisa fundamental para as empresas que estão aqui, essa proximidade que o CIETEC faz, permite, pela competência dos projetos, pela competência dos cientistas que estão aqui, essa busca de recursos de uma FAPESP, como a Kerli citou, de uma FINEP, de uma lei da informática, de uma lei do bem, são todos mecanismos que, por mais críticas que nós escutemos, que tem pouco recurso para pesquisa, sim, tem pouco, mas ainda tem alguma coisa para projetos competentes. Então, essa Santa FAPESP, a maneira que ela contribui, a FINEP,
esses últimos projetos que receberam recursos para a Covid. Eu lembro aí da Timpel e a nossa BioLinker, duas empresas que foram agraciadas com milhões que vão fazer a diferença para a Covid nesse mundo aí de proteínas recombinantes e no mundo de diagnóstico por imagem da Timpel. Então, essa é a tendência, e quando a gente fica aqui juntando outras partes, isso não tem fim dentro de um ambiente deste, viu, Jeremias? E é muito interessante e instigante saber do trabalho de vocês. Kelly, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre as áreas de atuação sua e como é que está o desenvolvimento dessa empresa, né? Você me falou que é um modelo de negócio, um microempreendimento com projeto, planejamento racional auxiliado por computador, abordagens em silico. Não entendi nada, explica para a gente. Na verdade, é assim, o modelo de negócio da empresa é que cada projeto, porque são projetos de pesquisa, né, inovação radical, cada projeto é um microempreendimento. Então, a gente vai atrás do recurso para desenvolver esse projeto. E esse recurso ele envolve tanto a parte de consumíveis, RH, equipamento, tudo o que precisa para desenvolver esse projeto até chegar, correr bem, né, na proteção da propriedade intelectual. Começa o projeto com essa parte em sílico, tudo planejado no computador. Então, eu desenho a molécula de acordo com esse alvo importante para combater o tumor. Eu consigo verificar ainda pelo computador qual que é a afinidade pelo alvo, tudo antes de sintetizar, né? Aí eu consigo ranquear essas moléculas ainda. Então, as mais promissoras é que vão ser obtidas e daí ensaiadas. Então, esse é o modelo de negócio, né? E o que a gente está vendo, a gente consegue esse fomento dessas agências, né, da FAPESP, CNPq, Cibratec, e é como o Sérgio falou, no CIETEC a gente tem essa discussão com outras empresas que também participam dessa fase de desenvolvimento. E agora foi bem interessante que, como eu falei, os projetos de pesquisa, a gente tem parcerias importantes, né, para desenvolvê-los. Uma delas é com o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que a gente firmou um termo de cooperação em 2017 para acelerar esses nossos projetos para a saúde humana. E no ano passado, a gente conseguiu assinar um convênio também de cooperação técnica com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, para acelerar os nossos projetos na parte de saúde animal, né? E o que aconteceu com a Covid, né? Então, a gente tem os projetos andando e com o problema da pandemia, teve que, alguns meses, por conta a USP parou desde março, então algumas unidades da USP também a gente não teve mais acesso, inclusive a facilitério, né? Que é onde a gente faz os ensaios, hospedagem e tudo para fazer a validação, né, essas provas de conceito da nova entidade. E aí a gente se viu numa sinuca de bico, né? E agora, onde vai vir o recurso, né? Então a gente conversou com o Sérgio e a gente já tinha conversado com outras startups lá do CIETEC para identificar potenciais parceiros e a gente está estruturando agora uma plataforma compartilhada de prestação de serviço, também nessa área de desenvolvimento, né? Para também ajudar a monetizar essas empresas e passar por esse momento que ficou um pouco difícil, né, na parte de tocar esses projetos de pesquisa. Agora, os laboratórios recomeçaram as atividades, está tudo andando novamente, mas a gente está estruturando essa plataforma que foi muito importante, essa parceria entre empresas e com o apoio do CIETEC, né, para tocar essa plataforma compartilhada para atender melhor o cliente, né, nessa parte de desenvolvimento. O Fernando e Sérgio, vocês vêm sempre à Assembleia Legislativa de São Paulo e vocês sabem que existem muitas discussões, né? Nós temos uma comissão de ciência, tecnologia e inovação, inclusive que aprovou nesse mês de setembro de 2020, quando a gente grava esse programa, o Código de Defesa do Empreendedor, né? Nós temos do consumidor e agora foi para a sanção do senhor governador. Mas, de qualquer forma, eu queria, para terminar, uma análise de vocês, porque sempre há o debate sobre fechamento, por exemplo, de instituto de tecnologia, se esse fecha ou esse fica aberto, enfim, né? Para a ciência, que é a área que vocês trabalham, qual é a importância de haver
os recursos que a gente tem da FAPESP, mas assim, haver uma continuidade. Porque imagina assim, você está numa pesquisa, de repente por algum problema, alguma questão do poder público, você tem que interromper, qual é o prejuízo que isso pode causar? Como é que vocês veem esse cenário aí daqui para frente? E o que o Estado de São Paulo pode, por meio do Parlamento Paulista, colaborar cada vez mais para que a nossa ciência, que no Estado de São Paulo representa, salvo engano, 1/3 aí do país, começando aí pelo Fernando. Por favor. Obrigado pela pergunta, e acho que isso é vital, né? Nesse momento que a gente vive de pandemia, ficou mais gritante ainda a importância da ciência, né? Você vê às vezes até alguns memes, as pessoas falando: o jogador de futebol X ganha X milhões e o pesquisador, o médico ganha, sei lá, 1% do que o jogador ganha. Quem que vai salvar a sua vida agora, né? Agora você vê a corrida da USP, do Instituto Butantan, do IPT e outros centros de pesquisa para buscar a cura ou mesmo vacina ou os equipamentos para tratar a Covid. Então, isso cada vez mais mostra a importância de se investir em tecnologia, em ciência no país, né? Como é que você pode... E às vezes são coisas simples, mas você precisa desenvolver um parque tecnológico, você precisa desenvolver pesquisadores, pessoas que conheçam isso. As pessoas estão falando, como é que pode um país ter que importar máscara das pessoas usarem na rua, sabe? A gente não consegue produzir uma máscara. Então, eu acho que isso é muito importante, e está gritante agora a importância de você investir em pesquisa e tecnologia. Então, eu acho que em São Paulo tem um bom exemplo, que é a FAPESP. A FAPESP, ela é um exemplo em todo o país de investir em pesquisa e tecnologia, tem um recurso já destinado no imposto para ciência e tecnologia, e acho que isso deveria ser seguido em outros locais e ainda mais incentivado. Sérgio, eu queria agradecer desde já a presença de todos, rapidinho, porque assim, a gente já estourou o tempo, então em 30 segundos aí, por favor. Não, eu não posso imaginar que a LESP aprove qualquer corte de recursos da nossa FAPESP, que são pesquisas, como você disse, Gerê, continuadas, fase 1, fase 2, fase 3. E alguém parou aqui um minuto na minha sala, eu quero dar em first hand, em primeira mão para vocês. We would like to know more details, tal. Can we have a meeting Thursday morning? Este diretor, um gerentão, ele disse que não é diretor, de uma empresinha mundial que chama Huawei. Ela está chegando ao CETEC nesta quinta-feira e nós estamos misturando este mundão que você está vendo falar com inteligência artificial e trazendo aqui para dentro essa empresinha chamada Huawei. Bem-vinda! Valeu! Muito bem. Segundos. Tchau. Tá bom, querido. Beijo. Muito obrigado. Salvo engano, acho que é uma startup chinesa, acho que se não é a maior, uma das maiores do mundo aí, em contato direto com o CIETEC e os nossos grandes cientistas aqui que participaram com a gente. O tempo esgotou aqui, acabou, mas eu espero que esse seja só o início de muitas conversas. Obrigado a todos vocês pela participação mais uma vez. Obrigada. E a você A gente que agradece aqui no Ideias e Debates, e a você que nos acompanhou até aqui, continue mandando as suas sugestões, vamos falar de ciência, vamos falar aqui das startups que estão levando e colocando o nosso Brasil aí na frente nesses aspectos importantes para a economia e para a educação do país. Muito obrigado e até a próxima edição.